Boa noite. Good evening. Boa noite. Good evening. I thought there wasn't anyone out there for a second. I didn't think there was anyone here for a second. Pensei que não havia ninguém aqui por um minuto. You can say good evening. Digam good evening. Bit again. Good evening. I forgot to do this morning. Eu me esqueci de fazer isso essa manhã, When we were in Sao Paulo, quando estávamos em São Paulo. someone spoke to us at one of the churches and they told us off. Quando estávamos em São Paulo, algumas pessoas chegaram para a gente e nos falaram isso. They said, "Why don't you ever tell people to follow you on Instagram?" Por que você nunca fala para as pessoas para te seguirem no Instagram? I said, "Because we don't do that." Eu disse, porque a gente não faz isso. And they told us off E eles nos falaram and they said we should. que a gente deveria. So I forgot this morning. Então eu me esqueci nessa manhã. If it's something you would like to do, then there's some QR codes that you can. Se é alguma coisa que você gostaria de fazer, nós temos aqui esses QR Codes. Now, over the last couple of days, we've been going over some of our foundational conference. Pelos últimos dias, nós passeamos pelos fundamentos do nosso ministério. And this evening, we're going to give an overview of what we covered. E nessa noite nós vamos fazer um apanhado geral daquilo que nós cobrimos. Because it's really important that the whole church is on the same page. Porque é muito importante que toda a igreja esteja na mesma página. You know, we're a ministry called Generation to Generation. Nosso ministério é chamado de geração a geração. And we travel all over the world carrying this message. E nós viajamos por todo o mundo levando essa mensagem. And it's really important that we all take hold of it. E é muito importante que todos nós nos agarremos a ela. So, our mission statement Nossa declaração de missão is this. é essa. Reconectando as gerações e equipando-as para um tempo como este. So everything we talk about comes out of this statement. E tudo o que nós falamos está relacionado a essa declaração. And this has taken us to all kinds of crazy places. E isso tem nos levado para todo tipo de lugar. Even risked our lives to do it. E até arriscando nossas vidas para fazê-lo. And you'll find out more about why we think it's so important as we continue on. E você vai entender porque nós entendemos que isso é tão importante enquanto nós vamos continuando aqui. You know, as we read this Bible, Quando nós lemos essa Bíblia, we can only find two groups of people responsible for the next generation. nós encontramos só dois tipos de pessoas responsáveis pela próxima geração. And we're going to talk about those two groups tonight. E nós vamos falar a respeito desses dois grupos hoje. I'm going to talk about the first group, Eu vou falar a respeito do primeiro grupo, and then my mum will come and speak about the second group. então minha mãe vai vir falar sobre o segundo grupo. Now, for those of you that were at the conference, Para vocês que não estiveram aqui na conferência, I've heard that you need to hear something about 7 times before you really take hold of it. aliás, para vocês que já estiveram, eu ouvi que as pessoas precisam ouvir pelo menos 7 vezes algo até que elas aprendam isso de verdade. But you will also realize the importance of everyone hearing the message. Mas você também vai entender a importância de todos ouvirem a mesma mensagem, Okay? ok? Wow, it's like 2 people. 2 pessoas, ok? When I'm in Brazil, I'm used to getting lots of feedback. Quando eu estou no Brasil, eu estou acostumado a ouvir mais feedback. When I don't hear anything, I feel like I'm in England. Quando eu estou aqui falando com vocês, eu estou sentindo como se eu estivesse na Inglaterra. Feels very strange. Parece para mim um pouco estranho. So feel free to be vocal. Então fique à vontade para ser mais verbal, In a good way. de uma maneira correta, é claro. Okay, so Isaiah 41:4 Isaías 41:4 says this. diz assim: quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo.
See, this passage says that God called forth the generations. Essa passagem diz que Deus que chamou à existência as gerações. That when he created the universe and the earth and the mountains and the wildlife, E quando ele criou o universo, a terra, as montanhas e toda a vida, and when he breathed life into Adam, e quando ele soprou vida em Adão, he didn't go, oh, look what I accidentally did. ele não falou, olha o que acidentemente eu fiz. I accidentally gave birth to the generations. Acidentemente eu criei as gerações. No, Não, he intentionally created them. ele criou intencionalmente eles. God is a generational God. Deus é um Deus geracional. He names himself after the generations. Ele se chama a si mesmo He says, pelas gerações. I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. This book is a generational book. Esse livro é um livro geracional. On almost every page we can see how God is working through the generations. Em quase todas as páginas você pode ver como Deus tem trabalhado através das gerações. Talks about setting up monuments so that future generations would see how God had been faithful. Fala sobre erguendo monumentos para que as próximas gerações vejam o que tem sido feito nas outras gerações. And how each person had taken their place in his plans through the generations. E como cada pessoa tem assumido o seu lugar nos planos para as gerações. We sing songs about him being the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Nós cantamos canções que falam que ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. But do we ever stop to think about what he's the beginning and the end of? Mas nós já paramos para pensar de que ele é o começo e de que ele é o fim. Because this passage, go back. Volta, por favor. Because this passage tells us Porque essa passagem nos diz isso. he's the beginning and the end of the generations. Ele é o começo e o fim das gerações. So why did he create them? Então por que ele as criou? Now, there's lots of reasons why, Tem muitas razões por quê. and we covered quite a few of them over the last couple of days. E nós cobrimos algumas delas nos últimos dias. But we're just going to look at a few. Mas nós vamos hoje olhar algumas também. In Isaiah 51:8, Isaías 51:8 it says his salvation is from generation to generation. diz que a sua salvação é uma geração, That he intends for his salvation to be passed on from generation to que generation. ele pretende que a sua salvação vá de geração a geração. Lamentations 5:19 Lamentações 5:19 says that his throne is from generation to generation. diz que o seu trono é de geração a geração. That he intends for his throne to be established in each generation. E que ele pretende que seu trono seja estabelecido em cada uma das gerações. In Daniel 4:3 Em Daniel 4:3 says that his dominion is from generation to generation. diz que o seu domínio é de geração a geração. So what is dominion? Então, o que é domínio? Dominion is territory with one ruler. Domínio é um território com um governo, um rei. So he intends to be the ruler in each generation. E ele pretende ser o rei em cada geração. And then Psalm 119:19 E no Salmo 119:19 says that his faithfulness is from generation to generation. diz que a sua fidelidade é de geração em geração. See, this is a promise. Veja, isso é uma promessa. It's a promise that he will be faithful through the generations. Essa é uma promessa que ele será fiel em cada geração. You see, the generations have a God-given purpose. Veja, as gerações têm um propósito dado por Deus. Psalm 145:4 Salmo 145:4 says this. diz assim: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. See, this passage clearly tells us that one whole generation is responsible for the next generation. Essa passagem diz claramente que toda uma geração é responsável por outra geração. That's everyone in this room. Isso significa que todo mundo nessa sala, nesse ambiente, Anyone watching online, cada um que está assistindo online, every member of this church, cada membro dessa igreja, everyone cada um is responsible
for the next generation. é responsável pela próxima geração. But this is not what we see around the world. Mas não é isso que temos visto ao redor do mundo. You see, in the body of Christ, Veja, no corpo de Cristo, you can go to a church você pode ir a uma igreja and someone will come up to you and say, "Hey, are you called to youth and children's ministry?" e alguém vai vir a você e vai falar: ei, você é chamado para o ministério de crianças e jovens? But this calling, Mas esse chamado it doesn't exist anywhere in this book. não existe em lugar nenhum nesse livro. You see, we've taken a command of God on the life of everyone, Veja, nós pegamos um comando de Deus para a vida de cada um and we've turned it into a calling, e nós o transformamos em um chamado. which means people have the opt-out clause. Então isso significa que algumas pessoas têm a opção de fazer ou não. Not for me, I'm not called to do this. Não para mim, eu não sou chamado para fazer isso. See, we believe that reaching the next generation is for a few select people. Então nós acreditamos que alcançar a próxima geração é para algumas pessoas selecionadas. But the truth is Mas a verdade é that people that serve in youth and children's ministry were not called to do it. que as pessoas que servem no Ministério de Crianças e Jovens não foram chamados para fazer isso. They're being obedient to a command of God. Eles estão sendo obedientes a um comando de Deus. But being generous. Sendo bem generoso. About 80% of the body of Christ worldwide Ao redor de 80% do corpo de Cristo ao redor do mundo are not being obedient to this command. não estão sendo obedientes a esse comando. Imagine this. Imagine isso. If everyone in this church Se cada um nessa igreja, over the next 6 months pelos próximos 6 meses, reached out to 2 people, either teenagers or children, outside the church, alcançasse 2 pessoas entre os adolescentes e as crianças fora da igreja, in 6 months' time, num período de 6 meses, you would have about 800 young people in discipleship relationships. vocês teriam ao redor de 800 pessoas em relacionamento de discipulado. You see, youth and children's ministry cannot do that. Veja, o Ministério de Crianças e Jovens não pode fazer isso. They need all of you to join. Eles precisam que todos vocês se juntem a eles. They need all of you to come back to this command. Eles precisam que todos vocês voltem para esse comando. You see, youth and children's ministry can support you in doing this. O Ministério de Jovens e Crianças podem dar o suporte para que você faça isso. They cannot do it on their own. Eles não podem fazer sozinhos. They need everyone to return to this command. Eles precisam que todos retornem a esse comando. Judges 2:10. Juízes 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. You see, we cannot assume that the next generation will get this. Nós não podemos assumir que a próxima geração vai entender isso. It will not just happen. Isso não vai acontecer por acaso. We have to be intentional. Nós temos que ser intencionais, Because if we are not, porque se não formos, maybe Judges 2:10 will be said of our generation. talvez Juízes 2:10 vai ser falado sobre a nossa geração. That there's a generation coming after us that doesn't know their God. Que vai vir uma geração depois da nossa que não conhece ao Senhor. But may that not be the case. Mas que isso não seja o caso. My mum sometimes says Minha mãe uma vez me disse that on her tombstone, que na sua lápide, she wants to have it say, ela quer que seja escrito Judges 2:10 no more. Juízes 2:10 nunca mais. Because the generation is coming after her that does know their God. Porque a geração que vem depois dela vai conhecer o nosso Deus. See, I believe one day we will all be held accountable. Nós todos deveremos prestar conta For everything that God gave us por tudo que Deus nos deu. and what we did with it. E o que nós fizemos com isso? Did we just keep it for ourselves? Nós mantivemos só para nós? Or did we pass it on to the next Ou generation? nós passamos para a próxima geração? Because if we don't, Porque se não,
When we die, it will die with us. Quando nós morrermos, vai morrer conosco. We need to be good stewards of what God gives us. Nós precisamos sermos bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos dá. To turn a nation, you must take the next generation. Para transformar uma nação, você precisa conquistar a próxima geração. To turn a nation, you must take the next generation. Para transformar uma nação, você deve conquistar a próxima geração. We were in India, up in the Himalayas, Nós estávamos na Índia, nos Himalaias. and we were overlooking the city of 1 million people. Estávamos olhando uma cidade de 1 milhão de pessoas. And the person hosting us said that every home had an altar in it. E a pessoa que era a nossa anfitriã falou que em cada casa havia um altar. And a mask on the gate to scare off evil spirits. E uma máscara no portão para espantar os espíritos malignos. And we ask all over the world, E nós perguntamos em todos os lugares do mundo: where is there a city of 1 million people completely dedicated to Jesus Christ? onde há uma cidade de 1 milhão de pessoas completamente dedicada ao Senhor Jesus? Of 3/4 of a million, 3/4 de 1 milhão? half a million, Metade de 1 milhão? quarter of a million? 1/4 de 1 milhão? You see, other religions and political systems, they know this. Veja, outras religiões e sistemas políticos, eles sabem disso. We can see footage of men taking their sons to the mosque. Nós podemos ver as pegadas dos homens, de homens levando seus filhos para as mesquitas, As they go in and they kneel together. enquanto eles se ajoelham juntos. And the father will have his hand on his son's back O pai vai colocar suas mãos nas costas do seu filho, as they bow. enquanto eles se prostram. We can see footage of men with their children on their shoulders carrying guns as they train them for terrorism. Nós podemos ver as pegadas dos homens com seus filhos nos ombros, carregando armas e sendo treinados para o terrorismo. ¿Por qué? Why? Because of this. Por causa disso. Because if you're going to turn a nation around, you must take the next generation. Porque se você quer transformar uma nação, você deve conquistar a próxima geração. We were in Malaysia, and at 4 a.m. I would hear buses driving around our area. Nós estávamos na Malásia e por volta das 4 da manhã nós ouvíamos ônibus dando volta naquela área. And after being woken up a few mornings in a row, E depois de termos sido acordados durante algumas manhãs, I went to the host and I said, "Why are buses driving around so early in the morning?" nós perguntamos para o anfitrião por que esses ônibus estão andando, estão sendo levados assim tão cedo na manhã. He said, "Because every weekday they pick the children up and take them to the mosque for teaching before they go to school." E ele nos diz que todos os dias da semana eles pegam as crianças antes delas irem para a escola para poderem ensiná-las nas mesquitas. That's being intentional. Isso é ser intencional. Why? Por quê? Because if you're going to turn a nation around, you must take the next generation. Porque se você quiser transformar uma nação, você deve conquistar a próxima geração. You can go to unreached, persecuted nations, Você pode ir a nações que são inalcançadas e perseguidas, and it's illegal to give the gospel to anyone under 18 or 16 years of age. onde é ilegal pregar o evangelho para pessoas de menos de 18, 16 anos de idade. Because they know this. Porque eles sabem isso. They want to stop you reaching the next generation. Eles querem te parar para te impedir de alcançar a próxima geração. See, other religions and political systems, they use biblical principles Outras religiões e sistemas políticos, eles conhecem os princípios bíblicos, because they work. porque eles sabem. Yet, for so much of the church around the world, they do not use these biblical principles. Enquanto isso, a maior parte da igreja ao redor do mundo não usa esse princípio bíblico. Reaching the next generation is one of our least focuses. Alcançar a próxima geração é uma das coisas que nós mesmos nos focamos.
Why is it that other religions and political systems are turning cities and nations around? E por que será que outros sistemas políticos e religiões estão transformando cidades Or other religions? e outras religiões? Yet we, the body of Christ, E nós, o corpo de Cristo, who have all the power of the living in God inside us, que temos todo o poder do Deus vivo em nós, struggle to turn cities around. temos problema em transformar cidades. Is it any wonder we struggle? É motivo de algum alarde a gente tá lutando contra isso, sofrendo por isso? When 80% of the body of Christ worldwide has abdicated their responsibility for the next generation. Se 80% do corpo de Cristo no mundo todo abdicou essa responsabilidade de alcançar a próxima geração, We need to return to God's ways of doing things. precisamos retornar às maneiras de Deus, de como fazer as coisas. In Titus 2, 1 through 8, Em Titus 2, do 1 ao 8, it talks about the older men being responsible for the younger men, fala sobre os homens mais velhos serem responsáveis pelos homens mais novos and the older women for the younger women. e as mulheres mais experientes pelas mais jovens. You see, this isn't just about children. Ou seja, isso não é só tem a ver com criança, This is about all generations. isso tem a ver com todas as gerações. My sister fights human trafficking. Minha irmã combate o tráfico humano. She goes to countries to help rescue women who are caught in slavery. Ela vai para algumas nações e resgata mulheres que estão na escravidão. But human trafficking exists because there's a demand for it. O tráfico humano só existe porque há uma demanda para isso. Where is an older generation of men training a younger generation of men in things like self-control? Onde estão os homens mais velhos que não estão treinando os mais jovens em aspectos como domínio próprio? Why do we have younger single-parent women raising children and struggling? Porque nós temos meninas jovens sofrendo e cuidando sendo mães solteiras. We need an older generation of women to come alongside them and help them. Precisamos de uma geração mais experiente de mulheres para chegarem ao lado delas e ajudá-las. You see, the first group of people is this. Veja, o primeiro grupo de pessoas é esse. Is that one generation is responsible for the next. Toda uma geração é responsável pela próxima. Can you all say this together? Todos nós podemos repetir isso juntos. Uma geração é responsável pela próxima. And again. De novo, uma geração é responsável pela próxima. Let's say it like we mean it. Vamos dizer como se de fato isso realmente significa algo para nós. Uma geração é responsável pela próxima. Okay, I believe that one. Eu acreditei nessa aí. One more. Uma vez mais. Uma geração é responsável pela próxima. See, the first group of people is one whole generation being responsible for the next. Então, o primeiro grupo de pessoas é toda uma geração responsável pela próxima. We were doing a conference in Scotland, Nós estávamos numa conferência na Escócia and we noticed there was a man that kept leaving and coming back, leaving, coming back, leaving and coming back. e nós notamos que havia um senhor lá que ele entrava e saía, e ele entrava e saía. So we went to the host and we said, "Excuse me, is this man okay?" E nós chegamos para o anfitrião e perguntamos: dá licença, aquele homem está bem? And they said, "Oh, yeah, he's fine. Ele falou: sim, ele está bem. He planted a forest for his grandchildren." Ele plantou uma floresta para os seus netos. You see, this man was sowing into something that he would never reap the benefits of. Esse homem, ele plantou algo que ele não ia colher os benefícios para ele. He was sowing into something to benefit
multiple generations coming after him. Ele estava semeando em algo que ele ia beneficiar múltiplas gerações que viriam depois dele. Is this something that you would be willing to do? Isso é algo que você está desejoso em fazer? It's not easy Não é fácil. to be willing to spend so much time and effort and energy Para desejar gastar tempo, esforço, energia, something so time consuming algo que consome tanto tempo, so that a future generation would benefit from it, para que uma geração futura se beneficie disso, knowing that you may never benefit from it yourself. sabendo que você mesmo não vai talvez se beneficiar daquilo. How are we spending our time? How are we spending our resources? Como nós estamos gastando o nosso tempo, como nós estamos gastando os nossos recursos? Is it just on ourselves? É só conosco mesmo? Or are we using it in a way which will benefit the generations coming after us? Ou estamos usando para beneficiar as gerações que estão vindo depois de nós? See, we need to return to God's ways of doing things. Nós precisamos retornar para as maneiras de Deus, de como fazer as coisas. Psalm 45:17. Salmo 45, 17. Diz assim: o teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. See, this passage is really why we do what we do. Essa passagem é realmente o porquê da gente fazer o que a gente faz. You see, it's not about the generations. Não tem a ver com as gerações. It's not about the people group that my mum's going to talk about. E não tem a ver com o grupo de pessoas que minha mãe vai falar. It's not about me. It's not about her. Não é sobre mim, não é sobre ela. What's it all about? Então é sobre o quê? It's all about him. Tem tudo a ver com ele. See, this says that if we pass his name through the generations, Aqui diz que se nós passarmos o seu nome através das gerações, and this is David talking. e isso é Davi falando, This is a king, a warrior. é um rei, é um guerreiro, He's not a children's ministry worker. He's not a youth worker. não é um ministro de crianças, um ministro dos jovens, He had quite a lot going on. que seria muito normal. But he said, Mas ele disse if I pass your name through the generations, que se eu passar o seu nome através das gerações, the result will be o resultado será that the nations would praise him forever. que as nações o louvarão para sempre. We speak at a lot of missions conferences, Nós falamos em muitas conferências ministeriais and we never hear anyone speak about this passage. e nós nunca ouvimos ninguém falando sobre essa passagem. But this gives us a key to world evangelism. Mas essa é uma chave para o evangelismo mundial. That if we think generationally, Que se nós pensarmos geracionalmente, if we pass on generationally, se nós passarmos geracionalmente, the result is o resultado é that the nations que will as praise nações him forever. o louvarão para sempre. So, thank you for coming up here. Então obrigado por terem vindo aqui. Daddy, I want to talk to you first. Pai, eu vou falar com você primeiro. I'm going to talk to your dad. No, you stay there. Right, I have something behind my back. Eu tenho algo aqui atrás das minhas costas. It belongs to me. Pertence a mim. You don't know what it is. Você não sabe o que é. It's mine. É meu. But when I show you, Mas quando eu te mostrar, chocolate. chocolate. When I show you Quando eu te mostro and I give it to you, e eu dou a você, it belongs to you and your son. pertence a você e ao seu filho, Okay? ok?
Good. We're waiting. Estamos esperando. Daddy just ate your chocolate. Seu pai acabou de comer seu chocolate. Who knows this man? Quem conhece esse homem? Are you his wife? Você é sua esposa? Where's his? Cadê No. sua esposa? Is his wife here? Back there. I'm really sorry. Te peço desculpas. We can have a little chat afterwards, okay? Nós podemos conversar depois, ok? Yeah. Well, we're going to give him another chance. Mas nós vamos dar ele uma nova chance. Daddy, Pai, what I have behind my back o que eu tenho atrás das minhas costas was a secret. era um segredo. Was. Era. But when I show you, Mas quando eu te mostro, this belongs to you and your son. isso pertence a você e ao seu filho. Now, I don't think he understands the word belongs. Eu acho que ele não entende a palavra pertence. So can you say it to him 3 times? Então você pode falar para ele 3 vezes: pertence, 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 How do you say belongs? pertence. Persesi. Pertence, Bes. pertence, pertence, Bersensi. pertence, Per. pertence, pertence, Persensi. P-E-R, pertence, Persensi. pertence. Oh. Forget. This persensi, bersensi, any other sensi belongs to you and your son. Esse pertence, pertence e essência para você e para o seu filho. Maybe he'll understand that. Talvez você vai entender isso. So, this belongs to you and your son. Então, esse pertence a você e ao seu filho. Ray, thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. So, if you've been at the conference or you were here this morning, Então, se você esteve na conferência ou esteve aqui de manhã, you will know what that is about. você sabe o que isso But the está a rest of respeito. you are thinking I've gone crazy. Mas eu acho que alguns de vocês ficaram um pouco doidos com isso. Andrew's talking about reaching the next generation, Eu estou falando sobre alcançar a próxima geração and I'm talking about chocolate. e eu estou falando sobre chocolate. So, what am I talking about? Então, sobre o que estou eu falando? The Bible says this: A Bíblia diz assim: the secret things belong to God. as coisas secretas pertencem a Deus. Everything you don't know belongs to God. Tudo que você não sabe pertence a Deus. They're His. It's His. É dele. But when He reveals it to you, Mas quando ele revela para você every gift you have, todos os dons que você tem, every testimony, todo testemunho, every prayer, cada oração, persensi, bersensi, and all the other senses belongs to you and your children. belongs, long, para você e os seus filhos. Pertence a você e aos seus filhos. Now, people get upset about the chocolate. As pessoas ficam chateadas por causa do chocolate. Sometimes we have a really big conference, E algumas vezes nós temos uma grande conferência and everybody's on their feet going, "You took his chocolate," e as pessoas se levantam e falam: você pegou o chocolate dele. which he did. Which he did. O que de fato ele fez. But I don't see people getting upset about this. Mas eu não vejo pessoas ficando chateadas a respeito disso. What God is giving parents O que Deus está dando para os pais
is not being passed on to their children. não está sendo passado para os seus filhos. Let me give you some examples. Deixa eu te dar alguns exemplos. So you go to your cell group. Então você vai para a sua célula. Oh, I have this wonderful testimony. Oh, eu tenho esse testemunho maravilhoso. Let me tell you. Deixa eu te contar. And everybody says amen. E todo mundo fala amém. They're eating the chocolate Eles estão comendo o chocolate. and they have never told their children first. E eles nunca falaram para os seus filhos primeiramente. And no one in the cell group says, wait a minute, have you told your children? E ninguém na célula falou, oh, espera um pouquinho, você já falou isso com seus filhos? No, we all enjoy the chocolate. Não, a gente está só comendo chocolate. Or you go and say, oh, I've got a really bad shoulder. Ou você pode falar, eu tô com o ombro bem dolorido. You'll pray for the shoulder. Você ora pelo meu ombro God heals the shoulder. e Deus cura o ombro. No one says, Ninguém diz, have your children prayed for your shoulder? Has your family prayed for your shoulder? os seus filhos já oraram pelo seu ombro ou sua família já orou pelo seu ombro? No. Não. So the cell group see the miracle, Então a célula vê o milagre, enjoy the chocolate, desfrutam do chocolate, the children don't. os filhos não. I could give you 50, 60, 70 examples Eu poderia te dar 50, 60, 70 exemplos that is common in the church que é comum na igreja, where the chocolate is being eaten by other people. mas o chocolate tem sido comido pelos mais velhos. Let me give you an example the other way round. Deixa eu te dar um exemplo ao contrário. Yesterday, a young boy came to me and said, will you pray for me? Ontem um jovem chegou para mim e falou, você pode orar por mim? I said, do your parents come to this church? E eu perguntei, seus pais vêm a essa igreja? He said, yes. Ele falou sim. I said, come and see me in that room back there with your parents. Então venha quando, no escritório lá atrás quando os seus pais estiverem aqui. Tragam-os. So he came with his parents. Então ele trouxe os seus pais. And I said, your son wanted me to pray for him. E eu disse, o seu filho queria que eu orasse por ele. But you pray for him. Mas você ore por ele. You are the parents. Vocês são os pais. God gave you authority over him, not me. Deus deu a vocês autoridade sobre ele, não para mim. I'm weeping. Eu estava chorando. The father and mother prayed for the child. O pai e a mãe oraram pelo rapaz. And I just put my hand on top of the father. E eu só coloquei minhas mãos nas costas do pai And said amen. e disse amém. I don't have to add to the parents' prayer. Eu não preciso acrescentar nada para a oração do pai. You see, we break up what God intended to be together. Veja que nós estamos quebrando aquilo que Deus quis que fosse feito, da forma que Deus queria que fosse feito. I will never pray for a child if the parents are around. Eu nunca oraria por uma criança se os pais estão próximos. Or a teenager. Ou um adolescente. Never. Nunca. Is it wrong? É errado? No. Não. Is it the best? É o melhor a fazer? No. Não. I will not pray for a wife if the husband is about. Eu não oraria por uma esposa se o marido está presente. Why? Por quê? Because God has a family order. Porque Deus tem uma ordem na família. What if they're not Christians? E se eles não forem cristãos? So a young lady came with her mother. A young lady came to me with her mother. Uma jovem veio junto com sua mãe. And she said, will you pray for me? E ela disse, você pode orar por mim? I said, is any of your family here? E eu perguntei, alguém da sua família está aqui? She said, yes. Ela disse sim. I said, bring them here. E eu falei, tragam-os aqui. And the mother was quite old. E sua mãe era era bem mais velha. I said, do you want to see your child healed? E eu perguntei, você quer ver a sua filha sendo sarada? And her child was probably in her 30s, 40s.
E sua filha estava mais ou menos nos 30 aos 40. And she said, yes. E ela disse sim. I said, put your hand on her E eu falei, coloque suas mãos sobre ela. and you pray for her. E você ore por ela. And she looked horrified. E ela ficou horrorizada. I said, look, pretend I'm Jesus. E eu disse, pense que eu sou Jesus. Just tell me what you want for your daughter. Apenas diga para mim o que você quer para sua filha. So she put her hand on her Então ela colocou sua mão sobre ela and started talking to me. e começou a falar para mim. Soon forgot it was me. Ela esqueceu que era comigo She asked Jesus to heal her daughter. e ela pediu a Jesus para curar a sua filha. She did not know Jesus, Ela não conhecia Jesus, had never prayed for her daughter before. nunca tinha orado por sua filha antes. Jesus hears the prayers of people who don't yet know him. Jesus ouve as orações de pessoas que não o conhecem. Read the Bible. Leia a Bíblia. And yet we get in the way of God's family. E nós entramos no meio das famílias de Deus. And I'm speaking to leaders here now. E eu estou falando com líderes aqui agora. I hear many complaints about parents not discipling their children. Eu ouço muitas reclamações sobre pais não discipulando os seus filhos. But I say to leadership, Mas eu digo para a liderança, let's look at what we're doing first. olhe primeiro o que nós estamos fazendo, Because we're not helping that. porque nós não estamos ajudando nisso. Now I'm speaking back to the parents again. Agora falando com os pais novamente. What is your vision for your child's life? Qual a visão sua para a vida do seu filho? What do you really want? O que você realmente quer? I think every parent should write down a vision for their children's Eu life. acredito que cada pai deveria escrever a sua visão para a vida dos seus filhos. Should have some goals. Deveria ter alguns objetivos. Otherwise, you just wander through parenting. Senão você vai simplesmente vagar pela paternidade. I wonder if you were going to write them down now, what you would put. Eu queria saber, se você fosse escrever agora, o que você colocaria? The question is, A pergunta é: will they count for eternity? os seus objetivos estariam focando a eternidade? Are they going to stand before the throne of God? Are they going to stand before the throne Eles of God ficarão em pé diante do trono de Deus? and say, oh, I won these great football trophies. Ou nós ganhamos esses troféus, grandes troféus de futebol? Or look at all these great education results. Olhe só esses grandes resultados na educação. See, there's nothing wrong with these Não há nada errado com isso. if Se what they are leading to has eternal results. o que tudo isso está levando eles vai trazer resultados eternos. I say to parents, Eu digo aos pais: will your children say thank you 1 million years from now? seus filhos dirão obrigado 1 milhão de anos, daqui a 1 milhão de anos? You see, Andrew mentioned the fathers taking the children to the mosque. Veja, o Andrew falou sobre os pais levando seus filhos para as mesquitas. That's boring. Isso é chato. I mean, really boring. É muito chato. What's the result? Qual que é o resultado? A generation rising up committed to Islam. Uma geração crescendo comprometida com o Islã. When you went to the last prayer meeting, Quando você veio para a última reunião de oração, where were your children? onde estavam seus filhos? And if they were with you, E se eles estavam com você, what were they doing? o que eles estavam fazendo?
Sometimes we need to look at what other religions are doing Algumas vezes nós precisamos dar uma olhada no que as outras religiões estão fazendo. because, like Andrew said, Porque, como o Andrew falou, they're doing things God's way and it has results. porque eles estão fazendo as coisas da maneira de Deus e eles estão tendo resultado. In the Bible, Na Bíblia, every generation was together. todas as gerações trabalham juntos. I looked at what the children listened to from Moses. Eu olho para o que as crianças ouvem sobre Moisés. It was pages of the law São páginas da lei and everything they had to obey e tudo que eles têm que obedecer and all the food they had to eat. e toda a comida que eles podem comer. The children were there. As crianças estavam lá. I don't think he had puppets. Puppets. Eu acho que eles não tinham aqueles fantoches, But they were there mas eles estavam lá because they learnt to respect the law. porque eles aprenderam a respeitar a lei. Sadly today, Infelizmente hoje we raise a generation nós levantamos uma geração saying where the adults are is boring. You need to go somewhere else. dizendo que os adultos são chatos, você deve ir para outro lugar. There's nothing wrong with them going somewhere else, Não tem nada errado em ir para outro lugar, but the message we give them is wrong. mas a mensagem que estamos passando para eles é And then errada. when they grow up, Quando eles crescerem, they don't want to be there. eles não vão estar lá. Now, I'm not talking about this church necessarily. Eu não estou falando necessariamente sobre essa igreja. I'm talking about what we see worldwide. Eu estou falando sobre o que a gente vê no mundo todo. I don't know what happens here, Eu não sei o que acontece aqui, but I'm challenging you parents. mas eu estou desafiando vocês, pais. You decide Você decide where you want your children to be. Where you want your children to be. onde você quer que suas crianças estejam. I had my children right there with me Eu sempre tive meus filhos bem juntos de mim, because I decided what I wanted from the church for them. porque eu decidi o que eu esperava da igreja para eles. What is it the church can give them that I can't? O que é que a igreja pode dá-los que eu não posso? My children were going to learn to respect leadership. Meus filhos aprenderam a respeitar a liderança. They were going to learn to respect the anointing. Eles aprenderam a respeitar a unção. They were going to learn that when they come into the presence of God, there is a holiness that we need to respect. Eles iam aprender a respeitar a presença de Deus, a santidade que eles tinham que respeitar. Now, I'm not telling you what to do. Eu não estou falando a você o que fazer. What I'm telling you is this. O que eu estou falando para você é o seguinte: God trusted you with your children. Deus confiou a você os seus filhos. You. Você. There's nowhere in here that says the church raises your children for Jesus. Não há em lugar nenhum aqui nesse livro que diz que a igreja tem que criar os seus filhos para Jesus. It does show us that they were with the congregation. Isso aqui diz sim que eles deveriam estar junto com a congregação. It does show us that when Moses put the people into tribes, Ele nos mostra que quando Moisés dividiu as pessoas em tribos, there was the child in the family, havia uma criança e sua família, the family in the tribe, a família e a tribo, and the tribe in the nation. e a tribo e a nação. So we see the context. Então nós vemos o contexto. But I'm going to tell you O que eu vou dizer a você, what will be the worst thing for you, o que será a pior coisa para você, because it would be the worst thing for me. Because it would be the worst thing for porque me seria também a pior coisa para mim. to stand before the throne of God É ficar diante do trono de Deus and not have your children there. e não ter os seus filhos lá.
make sure that everything you do Tenha certeza que tudo o que você faz is driving your children está levando, conduzindo os seus filhos right towards the will of God através da palavra de Deus and towards success e para o sucesso, for eternity. para a eternidade. You want to see your children get rewards? Você quer ver seus filhos recebendo as recompensas? You want to see them get rewards? Você quer vê-los recebendo as recompensas? Os galardões? Mas There are rewards há recompensas that have nothing to do with ability, que não tem nada a ver com habilidade, nothing to do with academic success, que tem nada a ver com sucesso acadêmico, that are available to all your children. That are available to all your que está children, disponível para todas as nossas crianças, without exception, sem exceção, and they are eternal. e eles são eternos. They are the ones that Jesus will hand them. E são as recompensas que Jesus dará a eles. And whether they get them or not, whether they get those rewards or E not, aonde que eles recebem essas recompensas? might well depend on you. O meu bem depende de você. This is a theory of mine, Essa é uma teoria minha, but I believe it is backed up in psychology. mas eu acredito que ela é respaldada pela psicologia. For a child to be raised in a Christian family Que uma criança, para ser criada numa família cristã and see the parents come to church and worship, etc., e ver os pais vindo à igreja e adorando e etc., and that not lived out at home, and them not live that out at home, e não vivem aquilo em casa, can be more damaging pode ser mais danoso than a child following Jesus in a home that just is not Christian. mais danoso do que uma criança seguindo Jesus numa família que não é cristã. Because it's called a mixed message. Porque isso é chamado de uma mensagem mesclada, misturada. A mixed message is psychologically damaging. E uma mensagem mesclada causa defeitos psicológicos. I mean, I say some pretty outrageous things up here. Eu falei algumas coisas complicadas aqui em cima. Only get a few times to do that, to speak to you. E eu tenho tido só pouco tempo para falar sobre isso com vocês. So I hope I'm saying things that will make you think. Mas eu espero que eu esteja falando coisas que te coloquem a pensar. Why? Por quê? Because I care about you and I care about your children. Porque eu me preocupo com você e eu me preocupo com seus filhos. I care. Eu me preocupo. But more than that, Mas mais do que isso, one day, um dia, Jesus is going to look at your child. Jesus vai olhar aos seus filhos. I don't know, probably an adult. Eu não sei, mas provavelmente adultos. What will he say? O que ele dirá Will he look at your child? quando eles olharem para os seus filhos? And Quando ele olhar para os seus filhos? will his heart be full of joy and excitement? Jesus estará cheio de alegria. And he says, well done, good and faithful servant. E ele vai dizer, bem feito, bom e fiel servo. I've got crowns for you. Eu tenho coroas para vocês, I'm so galardões. pleased you're here. É um grande prazer tê-lo aqui. I've got a wedding feast ready. Eu tenho uma festa de Come casamento and enjoy it pronta. with me. Venha, vamos desfrutar juntos. Or Ou will he? Or will he? Ou Jesus With diria, tears running down his face com lágrimas correndo no seu rosto and with a broken heart, e com o coração quebrado, look at your child olhará para o seu filho
and say this: e dirá assim: Depart from me. afaste-se de mim, I never knew you. eu nunca te conheci. As Andrew said, Como o Andrew disse, this is all about Jesus. tem tudo a ver com Jesus. Jesus placed a great trust in parents. Jesus colocou uma grande confiança nos pais. Let us be worthy of that trust. Vamos ser dignos dessa confiança. You see, the second group of people Veja, o segundo grupo de pessoas are parents. são os pais. Read this together. Vamos ler isso junto. This one? 29. Which one? It's a biblical command. É um comando bíblico. No. It's a biblical command, but parents are responsible for their children. É um comando bíblico que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Read that together. Vamos ler juntos. É um comando bíblico que os pais são responsáveis pelos seus filhos. Now, you may think that parents do not know how to disciple their children. Você pode pensar que os pais não sabem como discipular seus filhos. At least you did. If you came to the conference, you know better. Pelo menos você pensava, mas se você já veio durante a conferência, você já sabe melhor. Every parent Todo pai disciples their children discipula seus filhos in what they're passionate about. naquilo que eles são apaixonados. So you have to ask yourself this: Então você tem que perguntar a si mesmo: what are your children passionate about? o que seus filhos são apaixonados? Em What are que seus filhos são apaixonados? What are you passionate about? O que você é apaixonado? Por que você Because pelo que you- você é apaixonado? If you are passionate about football, Porque se você é apaixonado por futebol, your children will be passionate about football. seus filhos serão apaixonados por futebol. And nobody showed you how to disciple them in football. E ninguém te ensinou a discipulá-los em futebol. God placed in every parent Deus colocou em cada pai the ability to disciple their children. a habilidade para discipular seus filhos. The Bible says this: A Bíblia diz assim: love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength. ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. And that's called passion. Isso é chamado paixão. He says, these things I command you today, Ele diz: essas coisas eu te comando hoje, are to be in your heart. Are to be in your heart. devem estar no seu coração. Teach them to your children. Ensine-as a seus filhos. When we have the things of God in our heart, Quando nós temos as coisas de Deus no nosso coração, it's called passion. isso é chamado paixão. And the next generation catch passion. E a próxima geração, ela pega a paixão. So, how passionate are you about Jesus? E o quanto você é apaixonado por Jesus? Because your home will be filled with what you're passionate about. Porque o seu vazio vai ser preenchido com aquilo que você é apaixonado. If it's not Jesus, Se não é Jesus, then how about you fall in love with Jesus all over again? que tal então você se apaixonar por Jesus novamente? So there are two groups of people. Então há dois grupos de pessoas. One generation is responsible for the next, Uma geração é responsável pela próxima and parents for their children. e os pais pelos seus filhos. I have said this 3 or 4 times. Eu já disse isso 3 ou 4 vezes. When we leave, time after time, Quando nós partimos, The vez após vezes, the focus goes to parents and families. o foco sempre fica nos pais
e nas famílias. And the one generation responsible for the next Mas- it's forgotten. Mas esquecemos que uma geração é responsável pela próxima. But when you have one generation being responsible for the next, Mas quando nós temos toda uma geração sendo responsável pela próxima, it includes single people, inclusive solteiros, people who haven't got children, pessoas que não têm crianças, the elderly, os idosos, the young people. os jovens, It includes everyone. inclui todos. Parents and families are a part of the one generation. Os pais e as famílias fazem parte de toda uma geração. When parents pick up responsibility for the discipleship of their children, Quando os pais pegam a responsabilidade pelo discipulado dos seus filhos, it releases the church from something they shouldn't be doing, libera a igreja de algo que ela não deveria estar fazendo, and that is to reach a lost generation. o que é alcançar uma geração perdida. Do you hear that? Você ouviu isso? When parents disciple their children, Quando os pais discipulam seus filhos, it releases the church isso libera a igreja to reach a lost generation. para alcançar a geração perdida. But what we have is this. Mas o que nós temos é isso. We have the church often focused on children from Christian Nós families. temos visto a igreja focando nos filhos de pais cristãos, While there is a generation out there that does not know him. enquanto há uma geração lá fora que não o conhece. To turn a nation, Para transformar uma nação, it takes all of us. é necessário que todos nós It takes families. vai precisar das famílias, It takes your children. vai precisar dos seus filhos, It takes your young people vai precisar dos seus jovens to turn outwards para olhar para fora and reach that lost generation. e alcançar aquela geração perdida. The nation will not be turned by us staying in here. A nação não vai ser transformada enquanto ficarmos aqui dentro. And I want to finish with this. E eu quero terminar com isso. Every model of discipleship in the Bible Toda a referência de discipulado na Bíblia is generational. é geracional. I'm going to mention two. Eu vou mencionar dois. Mordecai. Mordecai, He put his life on the line before he challenged Esther. ele colocou a sua vida em risco antes de desafiar Esther. And when he said to her, E quando ele disse a ela: "You were born for such a time as this," "Você nasceu para um tempo como esse." that was not a nice phrase to put on a t-shirt. Isso não é uma frase bonita para colocar numa camiseta. It was, you going to give your life. You are going to give your life. Ele estava dizendo a ela: "Você vai ter que dar a sua vida." But I believe he could only say that to Esther Mas eu creio que ele só pôde ter dito isso a Esther, because he had put his life on the line first. porque ele primeiro colocou sua vida em risco. And God is wanting a generation of adults E Deus está querendo uma geração de adultos who are prepared now and in the coming days que estão preparados agora e nos próximos dias, to put their lives on the line, que para colocarem suas vidas em risco, to be bold and uncompromising, para serem corajosos e não conformados. so they can turn to the next generation Só eles podem olhar para a próxima geração and say to them, e dizer a eles: "You were born for such a time as this." "Você nasceu para um tempo como I esse." was in Malaysia Eu estava na Malásia, speaking at an underground church. Speaking at an underground church. Yeah, falando para uma igreja subterrânea. and there was a young man from Iran, E estava lá um jovem do Irã. and he had come to Malaysia to be baptized, E ele veio para a Malásia para ser batizado. and then he was going back to Malaysia.
And then he was returning to Iran. E então ele voltaria para o Irã. And no one knew what would happen to him. E ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. And they asked me to pray for him. Eles me pediram para orar por ele. And Mordecai is one of my biblical heroes. E Mordecai é um dos meus heróis bíblicos. And I looked at this young man E eu olhei para esse jovem who the next day was going back to Iran. que no dia seguinte estava voltando para o Irã. And I looked him in the eyes. E eu olhei para ele nos olhos. And I said, E eu disse: you were born for such a time as this. você nasceu para um tempo como esse. You see, we have put our lives on the line. Veja, nós mesmos colocamos nossas vidas em risco. Literally. Literalmente. Andrew and Daniela were raised putting their lives on the line. Andrew e a Daniela foram criados colocando as suas vidas em risco. So to some extent, I could authentically say that to him. Então, eu tinha autoridade para dizer aquilo a ele. Moses discipled Joshua. Moisés discipulou Josué. He discipled him in the desert. Ele discipulou Josué no deserto. Did he disciple Joshua for the desert? Ele discipulou Josué para o deserto? No. Não. We are not here to disciple the next generation to be like us. Nós não estamos aqui para discipular a próxima geração para serem como nós somos. I mean, in some measure we are. Em algum sentido sim. But how they will live will be different. Mas como eles viverão será diferente. And just as Moses prepared Joshua E assim como Moisés preparou Josué for a land that he would never go to, para uma terra que ele nunca foi, to fight battles he would never fight. para lutar batalhas que ele nunca So lutou. we have to with the next generation. Então nós temos que fazer isso com a próxima geração. You see, this generation Veja, essa geração are being called all around the world está sendo chamada no mundo todo an end time generation. An end time generation. uma geração anti-tempo. Uma geração anti-tempo. We are preparing them to walk through the end times. Não é anti-tempo, é a geração dos últimos tempos. Nós estamos preparando para caminharem por esses últimos tempos. We haven't walked that way. We have not walked that way. Nós mesmos não andamos nesse caminho. The end times are here now. Os tempos do fim estão aqui agora. How are you preparing your children? Como você está preparando os seus How are we filhos? preparing the next generation Como estamos preparando a próxima geração to walk para caminhar from here daqui to the return of Jesus? ao retorno de Jesus? Because if you are preparing them Porque se você não está preparando, in the way we lived, se você está preparando na maneira que você viveu, even preparing them for how we lived about 3 years ago, você está preparando para como a gente vivia uns 3 anos atrás. we're not preparing them to go here. Nós não estamos preparando para eles irem lá. I believe from very small, from when they're very small, Desde quando eles são bem pequenos, they should be raised to complete the Great Commission. eles deveriam estar sendo criados para completar a grande comissão. But usually in a church, Mas normalmente na igreja, training doesn't start till they're 18, 19, 20. o treinamento não começa antes dos 18, 19, 20. There is no time for us to wait. Não há mais tempo para esperarmos. We're already running too late. We're already running too late. Nós não vamos estar prontos muito tarde. We have got to be urgent in our preparing them. Nós temos que ser urgentes nessa preparação. You see, this emerging generation Veja, essa geração que está emergindo are commissioned by God está comissionada por Deus to go in the spirit of Elijah, para ir no espírito de Elias, to prepare the way, para preparar o caminho, to say, repent,
Make way, because Jesus the Messiah is Para dizer: coming. arrependam-se e abram um caminho, façam um caminho para Jesus. And when they do, E quando eles fizerem, a cry will go out. um clamor vai surgir. It will go through Brazil, Vai vir para o Brasil, through Europe, pela Europa, through Asia, através da Ásia, to the ends of the earth. até os confins da terra. And that cry will go. E esse clamor vai dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus.